Chega mais, nação! Vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, a imprensa repercutindo a sondagem do Flamengo, ou melhor, do Cruzeiro pelo Gonzalo Plata. E também informação importante aí sobre o jogador, que pode ser afastado a qualquer momento do Flamengo. Vamos analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, meu Megão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Cretes, canal ESPN, vamos lá para as informações do Flamengo. Sport Center de volta para falar da situação do Plata no Flamengo. Ele perdeu espaço na equipe rubro-negra, Cruzeiro interessado. O tema foi assunto hoje do Fala Fonte e o Bruno Andrade trouxe todas as informações e a gente vai debater por aqui. O Gonzalo Plata, o Cruzeiro fez uma abordagem, pegou o telefone, ligou para o Flamengo, porque não custa lembrar, ontem nós falamos bastante sobre o Plata, que Leonardo Jardim não morre de amores, que Leonardo Jardim quer a sua saída no meio do ano, desde que chegue o jogador para repor a sua saída, mas que até lá não vai deixar o jogador cair, vai tentar aproveitá-lo ao máximo, mas no meio do ano as portas da Gávea, as portas do CT do Ninho do Urubu estão abertas para a saída do Plata. E aqui fica a curiosidade, como os empresários do Arthur Jorge são os mesmos empresários do Leonardo Jardim, houve um telefone muito rápido, uma ligação muito rápida de um para o outro, ou pelo menos entre eles no caso, porque viram o Plata como oportunidade de mercado, mesmo o Arthur Jorge tendo avaliado positivamente o elenco. O Arthur Jorge, maravilha, é um jogador interessante, se houver a possibilidade de ter um empréstimo, eu aceito. Só que daí o Cruzeiro pega o telefone, liga para o Flamengo e o Flamengo diz claramente que não tem interesse de negociá-lo no mercado interno, prefere negociá-lo com o exterior no meio do ano. Então elenco fechado do Cruzeiro, o Cruzeiro não contrata ninguém no dia de hoje, porque Arthur Jorge está satisfeito com aquilo que tem, o Plata foi visto como oportunidade de mercado, não vai para o Cruzeiro, e aí sim, no meio do ano, com a janela principal aberta, e já com alguns jogos do Arthur Jorge pelo Cruzeiro, de muitos dias de trabalho, aí sim, talvez exista um olhar diferente para entradas e saídas de jogadores. Vamos lá, a gente vai debater aqui no Sport Center a situação do Plata, mas antes vamos colocar aqui no nosso monitor os números do Plata em 2026. Ele tem apenas 11 jogos da temporada, 7 como titular, 54 minutos por partida, fez apenas um gol. Situação do Plata, era um cara muito... que tinha muito espaço assim com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz gostava dele em diferentes funções. Ele foi criticado em alguns momentos chaves, né? De aquele lance que ele foi injustiçado, depois... Contra o Estudiantes. Isso, aí depois ele fez uma besteira, que foi contra o Racing, se não me engano. Foi. Do tipo, de novo e tudo mais. Quero te ouvir, Zupac, sobre esse contexto dele rubro-negro, o interesse do Cruzeiro. O que aconteceu com o homem? O que leva o Plata a deixar o Flamengo, não agora, mas em breve, né, como disse o Bruno Andrade, não é nem muito o campo, é o comportamento, né? O Plata, segundo relatos, não estava se comportando da forma que o Leonardo Jardim achava que um atleta profissional deveria se comportar. Alguns abusos, alguns excessos, um nível de comprometimento mais baixo. O extracampo do Plata é o que fez o Jardim abrir mão do jogador assim que chegou ao Flamengo. O que chama a atenção nesse caso é que, e eu não sei exatamente quais foram os excessos do Plata, a gente sempre imagina, umas noitadas, mas eu não sei os casos especificamente, é que esse comportamento para o Felipe Luiz estava tudo bem, a entrega do Plata em campo supria, e para o Leonardo Jardim não dá para trabalhar com ele. Então há uma mudança de olhar, né? O Plata não mudou, o que mudou foi a comissão técnica e a mudança de olhar para o comportamento do jogador. Isso lembra um pouco aquilo que o Boto falou, que o próprio Bap falou em conversas de bastidores, de que os jogadores não estavam aproveitando a liberdade que o Felipe Luiz dava como comissão técnica. A gente lembra que o Jardim chegou no Cruzeiro e já barrou o Dudu, já barrou o Gabigol, né? Ele é um técnico com uma linha um pouco mais dura, a corda um pouco mais esticada e já tirou o Plata de circulação. Olhando pelo viés do Cruzeiro, que acabou de contratar um técnico, se pudesse ter o Gonzalo Plata por empréstimo, eu acho que seria um bom negócio.
comprar os direitos do jogador, investir, eu já não faria. Eu acho o Plata um jogador um pouco supervalorizado. O elenco do Flamengo é numa prateleira muito alta, eu acho o Plata uma prateleira mais baixa. Não é mau jogador, mas não é nesse nível de conversa. Concordo. Então, assim, para o Flamengo também faz pouco sentido emprestar para um rival direto, para um clube do Brasil que vai jogar Libertadores. Então, assim, Flamengo afastar o Plata, eu entendo. O Cruzeiro tentar contratá-lo por empréstimo, eu entendo. O Flamengo dizer não, eu também entendo. Agora, a questão é que vai ficar com o jogador até o meio do ano, aparentemente parado ou pouco utilizado, se bem que o meio do ano também está logo ali, o ano passa muito rápido, a gente já está quase em abril, mas o Plata vai ter que buscar outro destino. Ele que hoje foi titular da seleção equatoriana no jogo contra a seleção marroquina. Na sua opinião, o cenário que envolve o Plata é meio irrecuperável? Assim? Me parece irrecuperável, porque ele foi afastado, ele foi colocado no mercado, como disse o queridíssimo Ronaldo Angelim, ele parou de seguir o Flamengo e Felipe Mota. Nos tempos atuais, isso é grave. Poucas coisas são tão imperdoáveis quanto o unfollow. O unfollow dói na alma. E ele deu unfollow na nação. Aí ele tá procurando sarna para se coçar. Exatamente. Vamos lá, a gente segue falando do Flamengo. O presidente, o BAP, o Luiz Eduardo Batista, deu entrevista à Flá TV falando sobre vários assuntos, estádio, né? O estádio foi assunto esse começo do trabalho do Jardim, entre outras coisas. Vamos ouvir Papi. O sucesso do Flamengo fez com que a gente virasse refém desse sucesso. Então, ninguém aceita nada que não seja ganhar por goleada e jogando muito bem. A gente está num momento bom agora. O que a gente devia corrigir, a gente corrigiu. Eu vejo que, em relação a essa expectativa que a gente está falando, já não tem um gap tão grande entre a expectativa do torcedor e do que a gente tem performado. Então, eu diria que o saldo até agora tem sido positivo. É interessante que os torcedores acham que a gente só faz scout de jogador. A gente faz scout de técnico, a gente faz scout de árbitro, a gente faz scout do VAR, de tudo, para saber, né, que tipo de perfil a gente vai encontrar. O Leonardo Jardim já está no radar da gente há mais de 5 anos. O Flamengo tem uma forma de jogar e tem um DNA que a gente quer manter. Então, assim, chegar a dizer, eu vou jogar por uma bola no Flamengo, não vai ser técnico do Flamengo, a gente não quer jogar assim. Mas você pode ganhar e ser campeão assim? Pode. Mas não é assim que o Flamengo é. O Leonardo chegou e com uma semana parecia que ele estava aqui há 6 meses. Então, se ele gosta genuinamente de conversar, eu acho que ele tem um aspecto de mais sério e mais duro do que ele é no dia a dia. Interessante. Ele é muito mais afável no trato do dia a dia do que ele parece ser. Isso é muito positivo. Então, ele é uma pessoa doce e que gosta de gente. Eu acho que o elenco abraçou o Leonardo pela capacidade e competência que ele tem, né, nos treinos, que ficou muito claro que o elenco gosta dos desafios que ele coloca nos treinos, mas também pela maneira como ele age com os atletas no dia a dia. Então, eu acho que fora de campo a gente marcou 3 pontos aí. A gente tem um terreno, nós não vamos fazer um estádio com taxa de juros como está no Brasil hoje. Sim. Custa 3 bi um estádio, 15% de juros ao ano, 450 milhões. 450 milhões dividido por 6 são 80 milhões de euros. São 2 paquetás por ano. O dinheiro não é infinito. As pessoas falam, o Flamengo fatura 2,2 bi, mas a gente não lucra 2,2 bi. É diferente o faturamento e o que sobra de dinheiro. Então, no ano passado, sobrou 365 milhões de reais. Sim. É muito dinheiro, certo? Lógico. Para qualquer clube do Brasil, né? Não paga 70% dos juros de um ano desse capital aí do estádio. Então, o Flamengo tem muito dinheiro para o padrão de clube de futebol que temos aqui. O Flamengo não tem muito dinheiro para construir um estádio do tamanho que o Flamengo deseja, que a torcida merece, com o custo de capital do Brasil. Assuntos importantes tocados pelo presidente do Flamengo, o BAP. Zupac, a história do estádio é recorrente, né? Ela vai e volta, e ele foi muito claro em como encara esse tema. Quero te ouvir. Eu concordo muito com os argumentos do presidente do Flamengo sobre o estádio. Claro que seria
a longo prazo, assim, pensando na obra feita lá na frente, no estádio pago, no retorno que isso poderia dar, no impacto que isso poderia ter comercialmente falando, em termos de pertencimento e tudo mais, seria muito bonito ver o Flamengo com um estádio próprio, uma tremenda arena que atendesse o tamanho da sua torcida, mas o custo disso é muito alto e o que o presidente falou faz bastante sentido, e eu até acho que se você perguntar para o torcedor, até no olhar mais simplista possível, o que é que o torcedor prefere? Ter um estádio maravilhoso, um estádio próprio, o estádio do Flamengo, mas para isso sacrificar financeiramente muitas temporadas, bem depois de tudo que o Flamengo passou para chegar até aqui, ou ficar para sempre no Maracanã, mas como disse o presidente, sobrar 300 milhões de reais por ano para poder contratar, para poder investir mais, melhorar a infraestrutura do Ninho, trazer um técnico do nível do Jardim, um jogador do nível do Paquetá. Eu acho que a maioria dos rubro-negros preferem ficar para sempre no Maracanã e ter a situação que o Flamengo tem hoje, né? Acho que arriscar esta situação, mesmo que seja por um bem maior, nesse caso um bem literalmente, né? Um bem físico maior, acho que neste momento, inclusive do país, não é o ideal. Então, do ponto de vista mais objetivo, eu concordo com o que disse o BAP, mas tem também o lado político da declaração, né? E a gente tem visto movimentos do presidente do Flamengo de desvincular tudo o que foi feito e planejado pela antiga gestão, né? Três pilares aí. Quais foram 3 pilares mais fortes na reta final do mandato vencedor do Rodolfo Landim? 1, o estádio, BAP se afastou. 2, o Felipe Luiz, BAP mandou embora. 3, o contrato da Libra, e o BAP está tentando o máximo possível defender os interesses do Flamengo, concordemos ou não, dentro de um contrato que, na visão do Flamengo, foi mal assinado pela gestão anterior. Então eu concordo com a visão do presidente a respeito do estádio, não acho que seja uma necessidade do Flamengo para agora. O Flamengo tem que surfar na onda da sua brilhante administração do ponto de vista financeiro, mas tem também um viés político, que é uma separação dos pilares defendidos e, aparentemente, que são de discordância entre a gestão atual e o mandato que terminou no ano retrasado do Rodolfo Landim. Vamos seguir aqui o Sport Center com... Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, o BAP falando aí sobre o novo estádio. Vamos ver se a gente consegue mais um trechinho do BAP aí falando sobre mais do Flamengo. Mas, cara, olha, é uma notícia importante, hein? Do novo estádio do Flamengo, o BAP dizendo que eu acho que, cara, vai travar aí o novo estádio. Pra quem tava esperando, eu acho que vai travar. Antes da gente continuar, faz o seguinte, olha só, nós acabamos de abrir um grupo de palpites esportivos. É só você clicar no primeiro comentário fixado, você vai entrar e já vai concorrer a uma camisa, ó, do Mengão. Dia 15 de abril, realizaremos o primeiro sorteio e para você participar, você tem que estar lá no grupo. Se você não tiver, aí não tem como, meu amigo. Então corre lá e aproveita nosso grupo de palpites esportivos e análise esportiva. Você que gosta de fazer sempre sua fezinha, você vai ter isso lá. Tem notícias, tem muito mais, é só você clicar no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos lá para mais um trechinho do BAP falando sobre o Flamengo. Agora, presidente, os frutos estão sendo colhidos cada vez mais, né? GAC, montadora chinesa de automóveis, Ademicon e BRB Flabank. São novas marcas, novos patrocínios na camisa, em outras propriedades também do Clube de Regatas do Flamengo. Os patrocínios não param de chegar ao clube. Felizmente, né? Isso aí é um processo de credibilização que você vai construindo e de dimensão, né? O alcance que o Flamengo tem. Você acaba atraindo cada vez mais marcas dessas. É interessante que todo mundo fala de patrocinadores, né? Mas eu chamo de parceiros, porque patrocínio é só o cara botar o nome na tua camisa de forma estanque. A gente trabalha com eles para que eles tenham sucesso. Então o Flamengo tem uma preocupação para que cada um desses caras tenha um sucesso no que eles vão fazer. Então, como é que eu olho isso, tá certo? Nós trouxemos uma empresa de consórcio. O consórcio está voltando a crescer no Brasil. Taxa de juros alto, consórcio vai crescer. Nós escolhemos ter uma empresa de consórcio séria, porque a gente acredita que isso vai ter um futuro no Brasil. Então, essa é a razão. Não é só um patrocinador, é um parceiro. A GAC é mais uma gigante chinesa de automóveis, tá certo? Que tem especialidade em veículos elétricos e outras coisas. Enfim, então, isso é uma coisa que vai continuar crescendo. Então, não é só botar uma montadora de veículos na camisa, é botar alguém que esteja fazendo alguma coisa nova
eles querem crescer, serem conhecidos rapidamente no Brasil, o Flamengo vai ajudar nesse sentido. E um banco digital, né? Hoje em dia, quem que está vendo a gente aqui que vai à agência bancária? Então, na hora que você fala dos patrocínios ou dos parceiros, não é botar qualquer nome, analogamente como a gente estava falando, não é escolher um centroavante, é escolher o centroavante. Então você traz um parceiro que você entende o seguinte, olha, eu posso ajudar muito a Dani a crescer no que ela está fazendo, eu não posso ajudar tanto o Rei Kraus, talvez não seja o Rei Kraus, não tem nada de errado com ele, mas eu acho que eu talvez não seja o parceiro adequado, vou escolher o João. Da mesma maneira que a gente faz um scout para os atletas, de alguma maneira também tem uma escrutinização do tipo de empresa que você quer se juntar. Então, as empresas, você diz, olha, o seguinte, eu não tenho nada a agregar para você. Você já é conhecido no Brasil inteiro, todo mundo sabe quem você é, você tem penetração no Brasil inteiro. Então, vamos aqui falar de marcas, por exemplo, Bradesco e Itaú. O que um Bradesco ou Itaú poderiam ganhar se associando ao Flamengo? Tem mais agência de Bradesco e Itaú do que tem igreja católica espalhada no Brasil. Né? Então, assim, a associação de um Bradesco e Itaú com o Flamengo não seria algo produtivo, entendeu? O Flamengo não pode ajudar uma empresa grande, gigante, como essas duas, a crescerem. Mas outras que querem crescer, que querem estar juntas com o Flamengo, então também tem esse tipo de avaliação por trás. É por isso, João, que a camisa da gente vale 475 milhões a dinheiro de hoje e outras valem 130. Quem está procurando só uma marca para botar na camisa não está pensando em ter um parceiro que vai crescer. Aquele parceiro bota a tua marca ali, em 3 meses não deu certo, ele quer ir embora. Sim. Aí o Flamengo é malvadão. O Flamengo deu sorte com os patrocínios que ele escolheu. Não, os caras falam, incrível, você só escolhe um patrocinador que não vai embora. É tudo sorte. É tudo por acaso. É tudo por causa do torcedor rubro-negro que dá audiência. Verdade. Não é só isso. Então, tem muito trabalho por trás de cada uma dessas variáveis. Sempre dá certo? Não vai dar sempre certo. Mas no longo prazo, a possibilidade de dar certo é maior do que de não dar. O senhor estava falando sobre a transmissão da Flamengo TV e para mim ficou muito claro que é um caminho, assim, óbvio. Vai ter um momento que o Flamengo vai transmitir os jogos e tal. A questão é quando, certo? Seria isso. A gente pode usar a mesma lógica para o estádio? Se vai ter o estádio, a questão é quando? Olha, eu te diria que sim, mas eu vou te falar, quantos estádios o Flamengo tem hoje? Tem os estádios, esse é não Deixa eu lhe dizer, talvez tenham 3 estádios no Brasil, 3, talvez 4, vai, 4, sendo mais adequado, que a gente sinta que a gente não está jogando em casa. Sim. Onde a gente vai, nós somos super bem recebidos. Né? Primeiro porque a gente está recebendo todo mundo muito bem quando eles vêm aqui, acho que nenhum clube no Brasil recebe tão bem como o Flamengo recebe, torcida e dirigentes adversários. Então essa história da rivalidade para ficar dentro de campo, a gente recebe todo mundo super bem. Os clubes da América do Sul receberam isso muito melhor do que os clubes do Brasil. Então, assim, eu vou jantar na véspera dos jogos, quem vem visitar a gente aqui. Eu trato os caras super bem. O cara vem com a mulher quer ir ao shopping, eu boto um carro para atendê-la. O cara diz, tem 200 íntias meus aqui que não tem ingresso, e chegaram em cima da hora, eu atendo o que os caras querem. Eu coloco o contato da gente, a capacidade da gente operacionalizar jogos a serviço dos caras. Gentileza gera gentileza. Então, isso fora de campo. Nós não temos um problema sério de público em um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro há mais de 6 anos. Isso não dá notícia. Né? O Rio de Janeiro tem torcida mista, tem torcida de 2 clubes, tem o diabo, a gente não joga para 5 mil, a gente joga para 60 mil na média, tá certo? A gente fez uma final sensacional com o Fluminense, 70 mil pessoas no estádio, tinham vários casais de rubro-negros e tricolores sentados, sim, tá certo? Eu sempre enalteço não isso nas teve transmissões. ataque, não teve agressão, não teve misoginia, não teve... Então tinha pessoa de idade, tinha criança, sim, todo mundo junto. A gente devia exaltar isso também, porque isso tem muito a ver com que a gente estimula nas nossas torcidas. Nós fazemos um trabalho, cara, intenso com as nossas organizadas dos nãos. Não sai em canto nenhum. Mas nós fazemos um trabalho, porque assim, eu venho de uma época
que eu me sentia enfeitiçado pela qualidade do show que as organizadas davam no estádio. Aquilo era um negócio, assim, eu vim da época que não era norte, que era arquibancada, mas fisicamente, geograficamente era na norte. Aquilo era um espetáculo sensacional. Isso foi se perdendo com o tempo, né? Aquela coisa do futebol raiz e tal. Nós fazemos um trabalho enorme para resgatar isso. Quando você vê o show que é a torcida do Flamengo, quando a gente entra em campo num jogo de Libertadores ou num jogo importante desses, as pessoas olham lá, ninguém para pensar, mas vem cá, como é que todo esse povo ensaiou isso aqui? Como é que está o Maracanã inteiro funcionando no mosaico? Não, parece que você acha que todo mundo falou, João, pega isso, pega aquilo. Não é isso. Tem muito trabalho prévio de engajar o torcedor, de fazer ele virar parte do show, do espetáculo, e dizer o seguinte, cara, assim, quando você agride alguém aqui dentro, de alguma maneira, você está agredindo a tua obra. Sim. Você é parte desse espetáculo. Tem um trabalho enorme que a gente faz e que faz com que fora de campo a gente tenha uma harmonia ímpar. Então, quando você pergunta do nosso estádio, qualquer lugar que a gente vai acontece isso. Agora, o estádio da gente, a gente tem um terreno, vamos fazer um estádio com taxa de juros como está no Brasil hoje. Sim. Custa 3 bi um estádio, 15% de juros ao ano, 450 milhões. 450 milhões dividido por 6 são 80 milhões de euros. São 2 paquetás por ano. 2 paquetás por ano de juros, sem pagar nada do principal. Então, fazer um estádio para o Flamengo nestas condições é um suicídio esportivo. Você vai bater de frente com vencer, vencer, vencer. Mas, com taxa de juros caindo e o Flamengo dobrando de tamanho, eu tenho certeza absoluta que daqui a 3 ou 4 anos, essa visão que eu tenho hoje, ela vai ser alterada por força de uma melhora do país, por um lado, e por uma evolução financeira do Flamengo, por outro. Tá aí então, nação, um trechinho aí da entrevista do BAP falando sobre o novo estádio, patrocínios, é isso daí, né? Agora tem que esperar, acho que o novo estádio vai ter que esperar pelo que a gente escutou aí o BAP falando. Queria muito a sua opinião, nação, que você escrevesse aí nos comentários a sua opinião referente ao novo estádio. Você acha que o Flamengo deve investir já agora em construir um novo estádio? Ou você acha que tem que esperar, como o BAP falou, o Flamengo está crescendo financeiramente, cada ano que passa a receita do Flamengo está aumentando, está crescendo, o Flamengo montou um super time, trouxe Paquetá nesse ano, uma contratação mais cara. Então, eu queria muito a sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários, participe com a gente e deixe a sua opinião referente ao novo estádio do Flamengo, tá bom? É isso daí, nação. Olha, não se esqueça, entra no nosso grupo de palpites, tá aí no primeiro comentário fixado, corre lá e aproveita. Os primeiros a entrar vão participar do sorteio de uma nova camisa do Mengão no dia 15, então vai lá e corre e aproveita, seja um dos primeiros a entrar, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo. Vamos trazendo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.